Essas palavras, elas saíram diretamente Aleluia. do Senhor Jesus Cristo para nós. É o próprio Filho de Deus, o único, em quem falou essas palavras. Mas, pastor, Aleluia. há 2000 anos atrás, mas Jesus, Ele é o mesmo. Aleluia. Jesus, Ele continua falando e operando da mesma forma em qual Ele falou essas palavras aqui há tanto tempo atrás. Jesus, Ele disse essas palavras lá atrás e Ele está dizendo para nós nesse momento de que Deus amou o mundo de tal maneira, Aleluia, que Ele enviou o seu único Filho. Aleluia. Uma ação de amor, uma ação poderosa, uma ação de misericórdia, porque quem é que abre mão da vida do seu filho para que o seu filho abençoa o outro filho do outro? Em hipótese nenhuma acontece isso na vida dos seres humanos, ou seja, na nossa vida. Mas Jesus, declarando, Ele disse que o Pai o enviou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E se o Pai o enviou para nós. Aleluia. Então Jesus está dizendo neste momento para mim e para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, aleluia, mas tenha vida eterna. Nós estamos aqui porque nós cremos, aleluia, nós botamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nós fomos alcançados pela sua misericórdia, aleluia. Ele veio para que nós alcançamos essa misericórdia, aleluia. E hoje nós podemos ser chamado filho de Deus, aleluia. Eis aí uma grande bênção, uma grande responsabilidade nossa, sermos chamados de filho de Deus. Oh, maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus está dizendo isso porque Ele está botando a igualdade entre nós. Nós igual a Ele e Ele igual a nós. Ou seja, filho de um único Deus. Aleluia! Do Deus Todo-Poderoso. Por isso Ele nos amou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que nos escolheu. Não fomos nós. Olha a outra bênção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós só reconhecemos e sabemos de que houve um sacrifício de morte para que alguém sobreviva. E quem morreu foi o Senhor Jesus Cristo por nós. Aleluia. Não foi só pelos nossos pecados, foi por nossa vida. Aleluia. Para que nós tenhamos uma vida eterna. Eita glória. Jesus está dizendo para nós agora, neste momento, não é só essa vida aqui. Oh, glória. É uma vida eterna, ou seja, é uma vida para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aonde não há
machado, nem muralhas. Não existe uma regra. Ele veio exatamente para que nós alcançamos essa misericórdia, que é a misericórdia do Deus Altíssimo sobre nossa vida. Aleluia! Louvado seja esse grande nome do Senhor Jesus. Versículo 19. A condenação é que a luz veio ao mundo e aos homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia. Jesus está dizendo que ele veio. Aleluia. Mas ele veio para as coisas boas, para alcançar as boas coisas. Ou seja, as boas vidas, as pessoas em qual vivem uma vida boa, agradável, de paz. Por isso a luz que há em nós. Aleluia. Esta luz que há em nós, Jesus está dizendo que Ele veio para nos dar esta luz. E esta luz, ela está em mim e ela tem que permanecer em mim. Ela está nos pastores, ela está em cada um de vocês. E esta luz tem que permanecer com vocês. Aleluia. Porque Jesus veio, nos tirou do mundo. Aleluia. Aonde está o mal? Aonde está a força inimiga? Mas pastor, que mundo é esse? É este mundo mesmo em qual nós vivemos, aonde há essa separação do bem e do mal, aonde há essa separação da luz com as trevas, ou das trevas com a luz. Jesus está dizendo exatamente isso para nós e para todos aqueles em qual são criaturas. Jesus está chamando para que nós entramos nessa luz e ficamos com essa luz e abraçamos essa luz para que as trevas não voltem mais a nos dominar. Aleluia. Porque esta luz, que é Jesus, que permanece sobre nós, ela é para sempre. Aleluia. E é exatamente esta luz que clareia o meu caminho, que clareia o teu caminho. Aleluia. É o caminhar, é o passo a passo do dia a dia, de todas as manhãs, de todas as noites. Esta é a luz que conduz os nossos passos cada dia. Aleluia. Interessante é que não importa o que façamos, não importa o que falamos. Aleluia. Porque Ele nos fez filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso. E se nós somos filhos desse Deus Todo-Poderoso, que tudo é dele, tudo Ele fez, porque tudo Ele nos dá. Todo esse direito Ele nos dá. Às vezes somos nós que criamos situações contrárias. Não paramos para pensar o que vou falar ou o que vou fazer. E quando vê, ai, não pode, não era para me ter feito isso, não era para me ter falado aquilo. Aleluia. Mas é um direito nosso. Agora, reconhecer que é filho de Deus, que permanece nesta luz, larga-se as trevas, larga-se as coisas do mundo.
Mas o mais interessante é que Jesus pede que nós, com a nossa luz, clareamos as trevas. Aleluia. O mundo já estabeleceu o mal, estabeleceu as trevas. Jesus estabeleceu sobre nós a luz, por isso devemos levar esta luz para quem está no mundo praticando o mal, ou para quem está nas trevas. Esses estão enganados, porque as trevas elas cegam, ela deixa a criatura tortuosa, mas nós, com essa luz maravilhosa que é Jesus, clareia e nós vamos ver o que está acontecendo com o mundo de hoje, aleluia, com o mal que há hoje, com as trevas que agem hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, a que tememos? Aleluia. Se Ele já é a maravilhosa luz para nós, ó que bênção! De que tememos? Tememos o quê? As nossas ações. O que falamos e o que fazemos. Aleluia. Muitos desobedecem. Não sabe o que fala, não sabe o que faz, mas continua. Porque a pessoa por si próprio já está abandonando a luz. Muitos falam em afastado, em desviado, em largado e por aí afora, né? Inventam um monte de nome. Mas na verdade é a própria pessoa que saiu e abandonou esta luz. Foi decisões próprias dele. Porque se Jesus estabeleceu sobre nós a luz que Ele tem, a luz em qual Deus Todo-Poderoso deu a Ele para passar para nós, aleluia, é uma luz muito poderosa, aleluia, em qual nós temos que nos espelhar nela, temos que andar nela, para que não sejamos condenados como o mundo, aleluia. Porque as suas obras eram más. É as obras, é mal. E a palavra vai nos orientar que no final do tempo as coisas vão piorar mais. Aí nós podemos dizer assim, mas já não está pior. Né? Já não está pior. É cada coisa que a gente, né? Jesus aconteceu isso mesmo. É assim mesmo. Criaturas fazendo coisas absurdas é o mal. Já se estabeleceu o mal. E muitos deixaram a luz. Eles acham que estão ainda na luz. Mas não estão, porque eles deixaram. E continuam agindo e falando ao contrário. Eles sabem. Mas ele estabeleceu regra. Eu sou assim. É assim que eu quero. É assim que vai ser. Não é mesmo?
É as criaturas de hoje. Então vou fazer. Ainda tem uns que é assim, né? Então eu vou fazer. Então vai e faça. Aí são essas coisas que nós vemos hoje por aí. E a tendência é piorar porque Deus determinou que nos final dos tempos muitas e muitas coisas irão acontecer, mas não para quem está na luz, para quem está em Cristo Jesus, aleluia, porque só Jesus pode resgatar as vidas humanas que estão nas trevas e fazendo mal, conforme Ele fez com a gente. Só Jesus pode fazer isso. Por isso Ele diz na sua palavra, essa palavra maravilhosa que Ele está nos dando aqui hoje. Mas para quem procura a verdade, vem para a luz. Ah, glória, aleluia. Então quem descobre a verdade, aleluia, ele imediatamente procura-se a luz. E quem é a luz do mundo? Jesus é a luz do mundo. Aleluia. Há pouco tempo, conversando com uma pessoa que queria aceitar Jesus, eu e um outro companheiro, a pessoa disse que ele já estava com Deus. E Deus já estava com ele. Sabedoria humana, direito humano, um direito dele. Eu entrei nesses versículos, nessas palavras, e ele entendeu de que o Pai, o Deus Todo-Poderoso, para falar com ele, para pedir algo a ele, para ele liberar algo, tem que falar com Jesus. Tem que aceitar Jesus. Aleluia. Tem que ser uma nova criatura. Tem que ser transformado por essa maravilhosa luz. E andar sobre ela. E andar com ela. Porque Jesus, Ele esclarece todas as coisas com essa luz. Não vamos tropeçar em pedra, nem cair em buraco, nem entrar em túneis escuros ou ruas escuras, porque Jesus é essa luz. Aleluia. Então quem descobre a verdade, ele imediatamente dá um passo para essa luz. Eu, praticamente, o meu primeiro passo foi desta forma. Quando veio essa palavra para mim, eu imediatamente descobri a verdade e aceitei Jesus porque eu queria esta luz sobre mim, esta luz que é Jesus, aleluia. E certamente na vida da igreja, de todos que aqui estão, Jesus estabeleceu a sua luz sobre cada um de vocês, aleluia. Oh, glória! Porque Ele nos revelou a verdade e a sua maravilhosa luz. Vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestadas, porque são feitas em Deus, aleluia, oh glória. Todas as obras que Jesus fez e está fazendo é em Deus. Todas as obras que nós estamos fazendo e ainda vamos fazer foi estabelecida em Cristo Jesus e em Deus, aleluia. Então de que nós se deixamos? Se nós já temos a luz que é Jesus, e nós já temos a luz, o fabricante, o
o dono da luz, aquele que manda, que é o Deus Todo-Poderoso, o que mais nós queremos? Aleluia. Todas as coisas foi feito em Deus e por Deus. Aleluia. Então nós estamos recebendo esta palavra agora. Todas as horas, todos os minutos, todos os dias, todas as noites, sermos gratos ao Senhor Jesus Cristo e essa obra gloriosa do Deus Altíssimo sobre cada criatura. Cada criatura que descobriu a verdade, imediatamente foi para a sua maravilhosa luz. Aleluia. E por que não hoje dissermos que milhões e milhares por aí, aleluia, já estão ganhando das trevas, já estamos ganhando do mundo. E há pouco tempo nós vamos ter todos, aleluia, menos aqueles que não querem de forma nenhuma participar desse projeto de Deus, que é o Cristo Jesus, que é esta luz maravilhosa sobre cada criatura. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.